E no programa de hoje eu recebo uma escritora, uma mulher muito forte, que através de sua história, sua vivência, quer ajudar outras mulheres. Então, escreveu e editou o próprio livro Inocência Perdida, Entre Galhos e Espinhos, Pode-se Colher Lírios. Ruth Gonzalez, seja bem-vinda ao Temperando Papo, viu? Muito prazer recebê-la. Agora é assim, né, Ruth? Fica à vontade, bem-vinda, viu? E eu quero saber tudo, quero saber sobre a sua história, sobre esse seu livro que realmente foi feito para ajudar outras mulheres. Como tudo começou, Ruth? Então, minha história começou em 2009, né, a história do meu livro, quando eu comecei a culpar o mundo pelos meus problemas, né, porque desde a infância eu fui crescida sem pai, comecei a trabalhar aos 8 anos, né, como praticamente escrava, tanto que eu me chamava a Cinderela, né. Te chamavam de Eu me Cinderela. chamava a Cinderela, Ah, eu me você. sentia a Cinderela, porque aos 9 anos eu trabalhava já em casa de família, Que né, bom que e você assim, deu um ar de romance, né, mesmo sim, para sua história, né, para trazer mais alegria, mais é. amor, Aos 9 felicidade. anos eu fui trabalhar numa ilha, longe da minha mãe, dos meus irmãos, eu sou em 7, né, eu sou a caçula. E lá na ilha eu era escravizada, né, assim, tinha como fosse a madrasta ruim mesmo. Eu encerava o chão com um paninho, passava assim a cera e dava brilho com o pano, tanto que meus joelhos eram pretos. A sua mãe Uma moça que eu fui trabalhar, te porque doou para essa família para você morar lá? Como foi? praticamente, porque assim, uma criança com 8 anos ter que ir trabalhar para poder ajudar em casa, né, no sustento, é que fosse doar, E né. você morava lá? Eu morava lá. E aí eu chorava dia e noite. Então eu comecei a culpar o mundo. Eu fui crescendo, eu comecei a culpar o mundo, a minha mãe, pela vida que eu levava. Eu não Uma tive pai. frustração muito grande, até pela idade, né, gente? 8 anos é uma idade que a gente, né, espera ser protegida pelos pais, né? Eu não tive infância, né? Eu não sabia o que era brincar de boneca, porque em vez de eu pensar em brinquedo, eu tinha que pensar em como a gente ia conseguir pão, leite para tomar café, né? Para a Que gente aí se você dava sustentar. todo o seu salário para sua família, Sim. tá? E seus Eu, 7 irmãos também? Todos trabalhavam, e aí a minha irmã mais velha, hoje ela é 7 anos mais velha que eu, ela criou os sete irmãos sozinha, né? E ela também não tinha vida, não teve infância, ela sofreu muito, ela apanhava muito por causa dos irmãos pequenos. Em 2009, eu sou de Salvador, né? Sou da capital de Salvador. Em 2009, eu comecei a escrever um livro aqui em São Paulo, quando eu já estava morando aqui. Você mudou para cá, Mudei para para São cá. Paulo, e aí começou a ver a sua história. Quando que você começou a dar um start, assim, falar assim: "Poxa, eu tenho que ressignificar isso na minha vida", porque não tem como voltar, Não tem. né, é fato, a infância foi perdida, a história triste está ali, mas tem como a gente fazer disso uma história feliz, né, uma ressignificação. Você conseguiu fazer isso, Ariane, se eu Ruth? te contar que eu vim para aqui em São Paulo, eu vim fugida, né? Você fugiu Vim de lá com quantos fugida. Eu anos? fugi de lá, eu já estava adulta, já tinha 3 filhos, né? Fugi justamente Você por se causa. casou lá? Sim, eu já tinha uns 3 filhos, e aí, como eu já vivia cárcere privado com os meus filhos em casa, o pai deles bebe, né, até hoje, era alcoólatra, então ele chegava em casa, ele quebrava as coisas, ele não ficava em trabalho, a gente passava muita fome, muita necessidade. A mãe dele doente, já em fase terminal, ela que recebia a aposentadoria tinha que dividir com a gente para poder a gente não passar fome, meus filhos não passar necessidade. Para você ter ideia, minha filha já chegou a desmaiar de fome, Meu Deus, entendeu? que E aí ele desafio. trancava, eu não sabia o que era um final de ano com festa com a minha família. Você não podia trabalhar nem Não, ver sua não família. trabalhava, Meu não podia Deus. estudar. Eu tinha Não, 13 anos. é assim, você tinha Eu 13 tinha anos e tinha 13 quantos anos. filhos? Eu já, com 19, eu já estava com 2 filhos e aos 25 eu já estava com os 3. E começou a se relacionar com ele com 13 anos, Sim, que possivelmente você se relacionou com ele para sair da saí vida da que minha. você tinha, né? Isso. Que aí você viu como um refúgio mesmo. Com certeza. Assim, minha mãe, na época, quando eu estava namorando com o pai dos meus filhos, ela foi embora, ela conheceu um rapaz, e ela foi embora, foi morar no interior, né? Eu morava na capital, foi morar no interior. E aí, a partir daí, eu já quis sair de casa, ter meu cantinho, falei assim, ele se sentiu como um pai, né? Falou assim, eu vou ser seu pai, já que você não tem pai nem mãe. E aí eu fui morar junto com ele. Mas aí veio um filho, depois veio outro. Logo cedo, com 24 anos, ele começou a beber
Começou a beber muito. Ah, ele começou a beber posteriormente a isso, não quando você tinha 13 anos. Foi posterior. Foi depois. Foi depois. Foi depois. Ele começou a beber, daí ele não conseguia mais trabalhar, né? Ele, de fato, antes de ficar doente, né? Porque é o alcoolismo, né, gente? É uma Isso. doença. Ele te protegia mesmo? Te tratava como Sim. mulher, cuidava dos seus filhos? Sim, ele tinha muita responsabilidade e a partir daí, aí acabou. Era só trancar os filhos dentro de casa, eu vivia trancada, não podia estudar, deixei de estudar por causa disso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, vai falar sobre inocência perdida, porque assim, gente, é uma história muito triste que muitas mulheres, tá? Independente do padrão social, vivem. É inacreditável que isso ainda existe. É muito triste, inclusive. Mas a gente vai voltar falando da ressignificação que ela fez, como que ela deu a volta por cima, como que ela veio para São Paulo para realmente mudar a história da vida dela e conseguiu, tá? E conseguiu. Hoje ela é uma talentosa escritora, realmente já fez 2 livros, se dedica a isso e a gente vai conversar mais com a Ruth depois do intervalo. Eu aguardo você. Ruth Gonzalez, a gente parou, né? Quando você fugiu de lá da Bahia e veio para cá, para São Paulo, com 24 anos? Eu já estava com 29. 29? anos. Uau! Porque o pai dos seus filhos, né, começou a beber, ter alcoolismo, ficar doente quando você tinha 24. Isso. E aí você ficou suportando essa situação por 5 anos. Quando eu comecei a ter crises, né, eu desmaiava, eu não sabia o que era, aí fazia um monte de exames, os médicos não chegavam a nenhuma conclusão. Falou, você é uma menina saudável, você tem... que eu dançava, né? A única coisa que me mantinha em pé era que eu dançava, eu cantava. Você dançava profissionalmente ou em casa? Eu dançava em casa, já dancei alguns triozinhos elétricos no carnaval, mas assim, ele não deixava, então eu só fazia isso em casa com os meus filhos. E aí eu comecei a ter crises, ele falava que eu tinha um físico de atleta e não sabia o que era o motivo da minha Até crises. hoje, né? Você tem um físico de atleta. Agora eu parei de dançar, né? Um pouquinho. Mas aí, tá bem. Comecei a tomar uns remedinhos para engordar, porque eu tava muito magra, né? E assim, eu não gosto de me sentir magra demais. E aí, quando eu vim para São Paulo, foi que o médico descobriu que as minhas crises se tratava de uma síndrome do pânico. Era depressão. Então, toda vez eu tinha febre e ia desmaiada mesmo. Acordava, ela dava crises e crises dentro do hospital. E aí, isso era uma síndrome do pânico. Eu vim descobrir pouco tempo, né? Comecei a tomar remédio. Aí, depois, com meu filho com 13 anos, aqui em São Paulo, ele se envolveu com um tráfico de droga. Uau. Ele tinha 14 anos. Que vida, hein? E aí, quando eu descobri, ele já estava dominando o tráfico já, né? Ele começou a trabalhar com isso? Isso. Com 13, 14 anos? 13, 14 anos. E aí? Aí, como eu estava doente, assim, eu tinha que fazer uma faxina para poder pagar aluguel, para poder sustentar a família em casa, né? E aí, quando eu descobri, aí o chão caiu para mim, né? Imagina. O chão caiu. A gente desconfia, mas mãe não quer acreditar, né? Sim. Ela que foi, assim, o despertar seu? Que falou, meu filho realmente está envolvido com crime, né? Ele fingia muito bem em casa, assim, ele não pegava nada meu, ele se arrumava bem. Os amigos, eu comecei a desconfiar porque os amigos iam muito de moto pegar ele. Aí ele sumia 2, 3 dias. Eu estava na praia, na casa de um amigo, que ele tem praia lá. Dia de quarta-feira. Como você descobriu? Eu comecei a descobrir depois que as pessoas começaram a me falar. Olha, eu vi seu filho subindo e descendo, né? Ele não estava legal, parecia que ele estava com um efeito de entorpecente. E aí você tem que investigar. E aí foi quando eu comecei a ir atrás dele e comecei a flagrar as coisas, né? E a última vez que aconteceu foi quando ele mexeu com o pessoal do PCC lá. E aí ele teve que fugir. E aí ele está vivo ainda? Ele está vivo. Eu mandei ele para Salvador novamente. E aí eu falei com ele, você tem que arrumar uma mulher, casar e mudar de vida. Hoje ele mudou, né? Mudou de vida? Ele casou, já está há 10 anos casado. Que lindo. Uau. É assim, eu busquei Deus. É porque ou você... É Deus, né, amiga? É Deus. Porque ou você sai dessa vida ou, infelizmente, né? O tráfico, o crime toma a vida das pessoas, toma a vida. Né? Que bom que ele fez uma boa escolha. E o que toda essa história que você contou tem a ver aqui com o seu livro Inocência Perdida?
Esse livro eu comecei a escrever ele desde o meu nascimento, né? Porque a minha mãe, ela quase morreu para me ter. E Uhum. aí eu fiquei virada na barriga dela e no último momento entrou uma médica, né, e me desvirou, porque a minha mãe já estava praticamente morta. E aí essa médica conseguiu me salvar, enquanto todos os médicos, naquela época não existia tantos recursos, né? Então praticamente eles já tinham desistido. E aí veio uma médica do plantão e ela conseguiu me desvirar, e aí eu nasci assim, bem pequenininha, que eu dormi na caixinha de sapato. Né, eu comecei a contar a partir daí, da minha Do história, de seu quando eu nasci, do meu nascimento. nascimento. Aí veio a minha infância, que a gente não tinha o que comer, a gente comia dentro de era um parque ecológico, era um abrigo dos velhinhos, então lá tinha toda a natureza, tinha pé de manga, pé de Uau, que jaca, e a gente delícia. comia, a gente passava o dia inteiro se alimentando ali dentro daquela florestazinha, Sei. né? E assim, catando coisas, reciclagem para vender, eu e meu irmão pequeno. E eu fui contando a minha história a partir daí. Entendi. E aqui você tem poemas também, né? Tem Razão, A poemas, Fênix, Amor tem, Incondicional. tenho poemas. Esses poemas eu comecei a compor há uns 12 anos. Hum, Tenho letras de músicas. 15 anos de Jéssica, Os 15 anos da Jéssica. que é sua filha. Isso, os 18 anos do Jutaí também. E Ah, seu outro tenho filho. outro filho. Tá, que é o Jutaí, que ele foi pra Bahia, que ele mudou a vida O Jutaí dele. é o mais velho. E aí Aham. tem a Jéssica, né, que é a segunda. E depois tem o último, que é o Jefferson, que é o caçula. O Sim. de 24 anos. Tá, e o que você tira de lição para as mulheres através do seu livro? Olha, todo mundo questiona as mulheres, né, que elas não têm coragem, porque tá com homem porque gosta de apanhar e acha que é fácil, sabe? Você diz da violência, Isso, né? da violência não é fácil. A gente, quando tem filho, tem que pensar, tem que ter resiliência, tem que ter o momento certo para tomar decisão. Eu sofri bastante, mas eu tive paciência para chegar ao momento certo. Primeiro eu busquei Deus, né, Sim. para me dar forças, busquei essas forças e aí corri atrás, né? Eu tomei as primeiras atitudes e quando eu já estava pronta, eu peguei os meus filhos e saí de casa. Fui O que foi mais perseguida. difícil para você, para sair de casa, como uma mulher que eu acredito muito, tá, que quem ama não bate. Eu acredito nisso Eu também. muito. Eu acredito também que quem é alcoólatra tem que ser tratado, porque é uma doença, mas isso não significa que a outra pessoa tem que sofrer agressão por conta da doença dela, tá? Sim, Eu acredito muito nisso e eu acredito que nenhuma mulher no mundo, independente da situação, se tem autonomia financeira ou não, que a maioria das coisas que as mulheres não saem de casa é por falta de autonomia financeira, que acontece também, até mesmo por amor também, mas o que eu penso é que esse ato precisa de muita coragem, mas precisa ser feito, né? muita coragem. Tem que ter uma atitude, Tem. tem que ter uma atitude. Bom, o momento mais difícil para mim foi quando foi em sair, porque ele ia muito atrás de mim. Então ele tinha promessa de morte, né, que ia tocar fogo, que ele não tinha nada a perder, que ele matava todo mundo, depois ia se matar, que ele ia me achar, nem que seja a expressão aqui é Isso é forte, né, desafiador. me buscar no inferno, mas ele ia me encontrar com os filhos, ia matar. E esse era o medo, né? A parte mais difícil para mim foi superar esse medo, porque eu sabia que ele tinha coragem, ele não tinha nada a perder, ele bebia, então ele tinha coragem de fazer, sim. Então, com a ajuda de amigos, de Por isso que é parentes, importante buscar proteção também nesse sim, caso, né, gente? Buscar realmente grupos, associações que ajudam a mulher nesse caso de ameaça, porque, sinceramente, né, você citou a palavra inferno, é um inferno ou outro, né? Mas aqui pelo menos você está buscando uma libertação, sim, assim. Desculpa a frieza da palavra, gente. Também já vivi isso, sei do momento desafiador e muitas vezes a gente tem que agir com frieza, né? sim. É a gente buscar realmente uma saída para toda essa situação. E é legal você estar aqui, Ruth, porque muitas mulheres passam por isso, independente da classe social. Isso é muito desafiador, mas é possível, não é? É possível. Saiu de casa, escreveu 2 Dois livros. livros, assim, sem ajuda de ninguém, porque eu sei que o sonho é seu, então você tem que correr atrás e você tem que investir. Não adianta ficar procurando, eu tenho um sonho para realizar. Eu escrevi para muitos programas, para muitos lugares para poder
editoras pediam, né, para estar me ajudando. Ah, como é que faz para editar? Era o meu maior sonho. Eu não pensava mais em outra coisa, né? E aí eu fui, comecei a pesquisar. E aí foi quando veio a ideia de editar o meu próprio livro, porque até então eu tinha escrito ele num papel, né, assim, num caderno. E depois eu falei assim, não, eu vou transformar essa história em uma história real, E dentro do meu linda! livro. E de superação, gente. Então imagina só, se ela não tivesse feito essa escolha, né, de sair de casa, de buscar seus sonhos, até mesmo para ser referência para as 2 pessoas mais importantes, 3, né? Você tem 3 Três filhos. filhos, é. Para as 3 pessoas mais importantes da sua vida, que são seus filhos, né? Sim. Então eles podem hoje ter um orgulho de uma mãe que é Assim, escritora, eles têm que mais... é vencedora e que Eles têm fez maior isso orgulho. acontecer com eles, né, Ruth? Sim, e assim, e outra coisa que eu falo, não adianta você querer fazer um livro, né, editar um livro, fazer ele todo bonitinho, você investir e depois deixar ele guardado na gaveta, né? Tem que correr atrás, porque as pessoas precisam conhecer a sua história, né? E Fato. assim, se é uma história que eu acredito que é de superação, eu preciso fazer com que essa história ela se expandir para que as pessoas conheçam e comecem também a investir nela. E quer conhecer mais a história da Ruth Gonzalez? Telefone, contato, redes sociais, fique à vontade, Bom, Ruth. meu telefone é o 9, né, que é o 11 DDD, São Paulo, 987936191. Ele é o WhatsApp também. Redes sociais, Instagram é Ruth com TE, SNT, Gonzalez com Z no meio e Z no final. Obrigada, viu, Ruth, pela sua participação. Gente, uma história de sucesso, uma história real e uma mulher que não tem medo de contar a sua história para as outras pessoas e ajudar você que pode estar vivenciando isso ou conhecer alguém que está vivenciando isso nesse exato momento. Então, é uma descoberta da verdadeira identidade e o Temperando Papo faz isso. Faz isso, descobre identidade, realça pessoas que têm uma história linda, traz talento e traz sim histórias significativas.